amigos, eu sou Rossano Sobrinho, sou terapeuta, educador e escritor. Estamos aqui no nosso canal, sempre trazendo uma reflexão. A reflexão de hoje, ela é em torno de uma polêmica que temos presenciado nesses dias no nosso país e vale a pena deixar algumas considerações. Importante dizer que não trabalhamos com verdades absolutas. Nossas reflexões são pontos de vista, são análises e gostaria muito de convidar a vocês para deixarem os comentários sobre o assunto, que é um assunto polêmico, um assunto complexo, mas que é importante falar, né? Muita gente não gosta de tratar de certos assuntos. Há pessoas que preferem viver como plantas de estufa, né? Não desagradar ninguém, caminhar, deixar rolar, não importa se tem gente sofrendo, se tem gente passando por situações difíceis, porque não quer desagradar. Bem, nossas abordagens são cristãs, são espíritas, e a gente não vê o Cristo afastado dos problemas humanos. A gente vê Cristo profundamente integrado à sociedade, lutando pela implantação do reino de Deus, que é amor, respeito, tolerância. Então Jesus veio e deu a própria vida para colonizar o plano físico com uma consciência amorosa avançada. O fato que gostaria de abordar é referente ao jogador de vôlei brasileiro que foi demitido do clube após postagens homofóbicas nas redes sociais. Então vamos tecer algumas considerações. Eu gostaria de pedir a você que assistisse ao vídeo até o final, porque são vários os pontos em torno desse epicentro temático da homofobia que nós vamos considerar. E eu provavelmente prepararei uma palestra para realizar em nossa casa espírita com o tema homofobia e espiritismo, porque precisamos estudar isso, porque tem muita gente sofrendo. Mais de 200 pessoas morrem todo ano por conta da violência LGBT. Mais de 200 pessoas morrem no Brasil todo ano por conta da violência ao grupo LGBTQI+, né? Então vamos lá. Um jogador, né, uma figura pública, realiza postagens homofóbicas. Um outro jogador, companheiro dele da seleção brasileira, rebate dizendo o seguinte, né? Porque o comentário do jogador, o comentário homofóbico foi referente à questão da bissexualidade do personagem Superman, ele dizendo, né, onde vamos parar com isso, se continuar assim? E aí o outro jogador disse o seguinte, olha, não foi por assistir a vida inteira nos filmes, nos desenhos, nas novelas, os casais heterossexuais expressando a sua sexualidade que eu deixei de ser homossexual. Então, quer dizer, não é isso que vai tornar uma pessoa homossexual, bissexual. O fato é que os homossexuais existem, os bissexuais existem, os pansexuais existem e precisam ser respeitados. Precisam ser respeitados. Então, realmente, o jogador foi demitido do clube e no dia seguinte ironizou a sua demissão por conta da questão, como se não fosse uma questão importante. Me assombrou ver companheiros espíritas, artistas, defendendo o indivíduo jogador que manifestou a sua homofobia. Como que à luz do espiritismo eu consigo defender qualquer postura homofóbica? Baseado em quê? Se o espiritismo proclama o amor, o que importa é o amor, e o amor não tem sexo. Não importa, né, se são homossexuais, se são heterossexuais, o que a doutrina espírita propõe é o equilíbrio.
O que a doutrina espírita combate é a promiscuidade, o desequilíbrio. Mas o espírito ora reencarna homem, ora reencarna mulher. Se um espírito reencarnou várias vidas como mulher, 20 vidas como mulher, e reencarnar como homem, naturalmente a sua psicologia predominará o aspecto feminino. Então ele estará num corpo masculino, mas a sua psicologia será feminina. Ele vai gostar de homem, porque durante 20 vidas ele viveu como mulher. Então, não cabe mesmo qualquer postura homofóbica. Mas gostaria de tecer outra consideração. Nós percebemos que nesse momento há uma militância muito intensa em defesa dos homossexuais, dos bissexuais, da comunidade LGBT. E nós temos que ter muito cuidado para isso não perder o equilíbrio. Por quê? Nós já sabemos de alguns casos, por exemplo, de meninas que assumem a bissexualidade dizerem para as colegas: mas você não vai ficar, para alguma colega, você não vai ficar também com meninas? Como que você sabe que você é heterossexual? Você tem que ficar com meninos e meninas? Bem, aí isso também já é bullying. Isso daí já é um desequilíbrio. Cada pessoa deve ter a liberdade de viver como se sente bem. Então, ninguém pode receber uma imposição dessa natureza. Então, agora, se a pessoa não ficar com homens e mulheres, ela estará errada? Não, ela vai viver a heterossexualidade dela, ela vai viver a realidade dela. Então, quando a gente entra nos modismos, numa militância desregrada, há esses riscos, de certas imposições. Então, seria um preconceito reverso, que alguns dizem que não existe, mas nós temos que ter sim esse equilíbrio. A palavra que regeria muito bem essas relações é o respeito. Agora, também o que está por trás dessas posturas homofóbicas? Construções religiosas. O Antigo Testamento condena frontalmente a homossexualidade. E o apóstolo Paulo também condena a homossexualidade. Então, pessoas que tomam o Antigo Testamento, as palavras paulinas, como palavra de Deus, os religiosos que têm essa visão, acreditam que Deus condena a homossexualidade. Então, são crenças regendo o pensamento dessas pessoas e levando essas pessoas a essa postura. Agora, nós espíritas, nós recebemos a palavra do Cristo, a moral cristã, como a grande diretriz de segurança para o nosso caminho. E eu perguntaria, o que Jesus Cristo falou contra os homossexuais? Uma palavra na Bíblia de Jesus contra a homossexualidade. Jesus nunca tratou do assunto. Ele simplesmente falou do amor. Então, Jesus deve ser a nossa chave hermenêutica para analisar os outros textos. E isso também nos faz entender que a Bíblia merece análise, avaliação. De capa a capa, não podemos dizer que tudo aquilo ali foi dito e veio do céu e veio de Deus. Porque a Bíblia foi uma construção, uma elaboração que a igreja fez, reunindo todos esses livros. Não foi a Bíblia que gerou a igreja. Foi a igreja que gerou a Bíblia. Então, o Espiritismo pega o ensino moral do Cristo e a elucidação trazida pelos Espíritos superiores. E nós sabemos que somos espíritos. Que nós vivemos várias experiências na Terra e que tudo vivido com equilíbrio é válido. E quem ama é o ser interior. Não importa. Dizem que certa feita, um casal homossexual, 2 homens de Belo Horizonte, que viviam uma relação homossexual e eram trabalhadores espíritas, foram até Chico Xavier. Queriam saber isso há muitas décadas. Eles estavam vivendo um certo conflito por serem espíritas e viverem a homossexualidade. E queriam ouvir uma palavra de Chico Xavier sobre o tema. E então, na presença do médium, ficaram constrangidos, não tiveram coragem de dizer nada.
Mas quando iam embora, quando se retiravam, Chico foi até eles e teria dito: meus filhos, Deus não está tão preocupado com o que fazemos do umbigo para baixo. Deus está muito preocupado com o que fazemos do umbigo para cima. Então, evidentemente, repito, a promiscuidade, por desregrar, desequilibrar a libido, as energias sexuais, os chakras, o equilíbrio energético e psicológico do ser, é sim um problema e um perigo. Mas a promiscuidade não é uma questão da homossexualidade, da bissexualidade, da pansexualidade. A promiscuidade é uma questão do ser humano. Quantos heterossexuais são altamente promíscuos? Estão ali casadinhos, bonitinhos, mas são promíscuos. Então, a homossexualidade pode ser vivida com plenitude. É só mais uma experiência evolutiva do espírito. Então, se o indivíduo é do bem, trabalha no bem, paga suas contas, está evoluindo, progredindo, ele pode ter o seu relacionamento em paz consciencial. E as condenações do Antigo Testamento e do Novo Testamento de Paulo são questões humanas, de época. Agora, a palavra do Cristo, essa é soberana. Amor, amor, amor. Deus está preocupado com o que fazemos do umbigo para cima. Como servimos, como trabalhamos pelo bem, como atuamos na sociedade. Então, realmente, não podemos defender as posturas homofóbicas, mas também temos que buscar um equilíbrio para não impor a ninguém. Você tem que, um jovem dizer para o outro, não, você tem que ter experiências de toda a natureza para saber do que você gosta. Não, você não tem nada. Você vive aquilo que te faz bem no seu momento evolutivo. Ok? Deixa aí o seu comentário, é muito importante, a sua consideração. Compartilhe este vídeo. Há muita gente sofrendo, pessoas sendo mortas, suicídios de homossexuais que não conseguem se aceitar porque a sociedade não os aceita, porque a comunidade religiosa não os aceita. Então é uma questão grave, é uma questão que merece toda a nossa atenção, reflexão e estudo, para não ferirmos a sensibilidade de almas que merecem todo o nosso respeito. Amemos todos, todos somos irmãos. Compartilhe o vídeo, deixe o seu like, o seu comentário, muita luz e muita paz.